Vamos lá, então. Caião, qual a diferença das frases de Jesus em Lucas, que diz, em Lucas e em Marcos, ele compara os dois evangelhos, tá? Em Lucas ele diz assim, quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Mas em Marcos ele diz... Não, a frase quem comigo não ajunta, espalha. Isso, espalha. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Exatamente. Mas em Essa Marcos é uma frase, e tem uma outra que é o oposto disso. Aí ele diz em Marcos, mas em Marcos diz, quem não é contra nós está ao nosso favor. Qual a diferença das frases de Jesus nessas duas citações, Caio? Bom, uma tem a ver com ele, Jesus, não é? Quem não é por ele é contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Ele é o absoluto absoluto. Ele é o Senhor. Ele é o divisor de águas. Ele é aquele em quem todas as coisas convergem. Então, quem não é por ele... E o que é ser por ele? É ser crente? É virar cristão? É se batizar? É frequentar um lugar? A maioria das pessoas me ouvindo aqui fica pensando que ser por ele é isso. Mas, na realidade, isso é apenas fazer parte de uma agremiação religiosa. Quando ele diz quem não é por mim, é pelo Evangelho. É quem não adota a palavra que eu vivo, que eu sou e que eu encarno. Quem não é pelo perdão, vai ser pelo ódio. Quem não é pela fidelidade, será pela traição. Quem não é pela inclusão, é filho da exclusão. Quem não é pelo acolhimento, é filho do banimento. Quem não é pela misericórdia de Deus que acolhe pecadores, é aquele que traz juízos e ameaças. Então, ser por Jesus não é dizer, eu aceito, eu frequento uma igreja, eu dou um dízimo, isso aí até robô faz. Tem nada demais. Quando Jesus diz, quem não é contra mim, ele está falando daquele que se coloca em rota de antagonismo. Jesus diz, perdoe. O cara diz, isso é coisa de otário. Jesus diz, não se vingue. O cara diz, isso é coisa de fraco. Jesus diz, se te baterem numa face, aguenta o segundo tranco. Não parte para a ignorância. Deixa o agressor se cansar ao ver que você não vai lidar com ele na base do olho por olho, dente por dente. Aí aquele que não é de Jesus é contra isso. Isso aí é coisa de fraco. A gente tem que dar em dobro. Tem que fazer o cara ficar apavorado conosco. Então, quando Jesus diz quem não é por mim é contra mim, ele não está falando de o indivíduo gostar de dizer que é cristão só por dizer, que frequenta isso ou aquilo. Isso não tem nada a ver com ser por ele. Quem é por ele é quem faz a vontade do seu Pai, do Pai que está nos céus, e obedece o Evangelho. Esse é por Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, ou seja, não trabalha na direção da minha proposta, que é chamar, que é aglutinar, que é chamar todos os seres humanos da Terra para entenderem o que é ser humano, segundo Jesus, que não trabalha para criar esse ajuntamento de reconciliação, de graça, de convívio, de fraternidade, de perdão, de tolerância,
Quem não trabalha na direção do Evangelho é contra ele. Ele é o Senhor. Ele é o absoluto. Ele é o Verbo. Ele é a palavra eterna de Deus. E é isso que está sendo dito no Evangelho de Mateus. Agora, no Evangelho de Marcos é o contrário. O que acontece no Evangelho de Marcos? Sabe qual é o problema? É que o pessoal não lê o contexto. Não lê o contexto. O contexto é tão explícito, tão simples. Se você souber ler e não ficar preso a um versículo, mas ler o contexto antecedente, antes de Jesus ter falado aquilo, você entende completamente o que ele está dizendo, porque não tem absolutamente nenhum mistério. Você não precisa ser da cabala para entender o que Jesus está dizendo. E o que se está dizendo é que os discípulos de Jesus repreenderam um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E eles foram e repreenderam, porque ele não andava com o grupo. Não andava com o grupo. E disseram para o cara, fica calado, para de expulsar demônios em nome de Jesus, porque você não anda conosco. E aí eles foram e disseram isso a Jesus, olha, nós conhecemos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas como ele não segue com o nosso grupo, nós o proibimos de expulsar os demônios. E aí Jesus virou para eles e disse o oposto do que Jesus diz acerca de si mesmo. Acerca de si mesmo ele diz, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Acerca dos discípulos, acerca da igreja, a igreja não tem essa prerrogativa. Nenhuma. Nenhuma igreja local, nenhuma congregação, nenhum ajuntamento, nenhuma igreja é Deus. Nenhuma igreja é o absoluto de Deus. A igreja é um fenômeno humano, sociológico, geracional, político, que existe num dado contexto histórico, ambiental. Ela é um fenômeno humano, com influências divinas quando a palavra está sendo ensinada com verdade. Quando não está, é só um ajuntamento, um clube, uma torcida organizada que se organizou em torno de uma bandeira que carrega o nome de Jesus, mas não passa disso. E é a igreja que gostaria de ter a prerrogativa de ser como Jesus e de proibir, que é o que a igreja faz, ela anda proibindo, gente, esse pode, esse não pode, esse dá, esse não dá, esse aqui é um samaritano endemoniado, esse aqui a gente não pode ouvir, esse aí a nossa igreja não pode receber, esse aí está proibido de pregar aqui, esse aí expulsa demônios, eu reconheço, Satanás não gosta dele, eu reconheço, ele prega a palavra de Jesus, eu reconheço, mas ele não anda com o nosso grupo, ele não foi batizado no nosso batismo, ele não fala em línguas como a gente, ele não grita como a gente, ele não roda como a gente, ele não dá o dízimo como a gente, ele não faz as coisas que a nossa política interna, o nosso regimento da casa demanda. Então, já que ele não é como nós o proibimos, nós criamos obstáculo. Aí Jesus disse, não, vocês não entenderam. Vocês não têm nenhuma prerrogativa nessa perspectiva. Vocês não são o divisor de água. Vocês não são o absoluto de Deus no mundo, não são. E está aqui em Lucas, no capítulo 9,
quando Jesus diz a eles, nós proibimos, porque ele não segue conosco. Mas Jesus lhes disse, verso 50, não o proibais, pois quem não é contra vocês já é em favor de vocês. Vocês não são o absoluto de nada. Se não estiverem indo contra vocês, fiquem quietos. Deixem o cara aí. E aquela história de, se não fizer parte da nossa congregação, não tem nada a ver com Deus. É o espírito das seitas, querendo crescer já entre os apóstolos. Você veja como o espírito das bolhas e das seitas está presente na natureza humana, desde os primórdios da primeira comunidade apostólica de Jesus. Não tem ninguém, nenhum grupo que não sofra essa tentação. Eu me converti e fui convidar um pastor batista regular, uma denominação dos Estados Unidos que tem esse nome, Igreja Batista Regular. Traduziram para o Brasil assim, em português, Igreja Batista Regular, que nos Estados Unidos, regular, significa uma igreja média, equilibrada, regulada, ponderada. No Brasil ficou só Igreja Batista Regular, era uma igreja que estava dentro da régua, estava absolutamente dentro da régua do... O Braulio deu uma corrida ali em algum lugar, mas eu estou aqui firme e forte. Então, ficou com esse nome. Eu fui convidar um indivíduo para fazer parte comigo de uma cruzada evangelística que nós estávamos organizando, todas as igrejas de Manaus. E eu ia ser o pregador. Eu fui chamar e ele me ouviu, falou, o senhor sabe que eu tenho muito respeito, aliás, eu era um rapaz de 19 anos, você sabe que eu tenho um grande respeito por você, eu não duvido da sua conversão, é uma coisa linda. Agora, eu não posso fazer parte desse evento com você, porque vocês não são filhos de Deus. Vocês só são família de Deus. É uma categoria, uma espécie de parentela de Deus. Agora, família nuclear de Deus, com DNA de Deus, só nós, batistas, que temos um caminho marcado pelo rastro de sangue. E aí eles tentavam fazer uma leitura retroativa de todos aqueles que, por causa da fé anabatista ou batista, ou até por causa do batismo por imersão, ou por doutrinas batistas que tinham sofrido danos ou perseguições, esses eram os verdadeiros apóstolos da igreja genuína, da família, da casa de Deus, dos filhos de Deus. Ele disse, você é um homem de Deus, é uma pena que você não seja batista regular, porque eu não posso fazer parte da sua cruzada, vou ouvir a mensagem na televisão, porque eu sei que você prega o evangelho, mas eu não vou participar. Ou seja, o que esse cara me contou? Que ele e a igreja dele estão para o evangelho tanto quanto Jesus está como significado absoluto para o evangelho e para a vida. Então ele tomou o significado de Jesus para a igreja dele. Quem está naquela igreja está em Cristo. Quem não está naquela igreja, eles podem ainda fazer o favor de incluir os mais piedosos, mas como uma parentela distante. Esse é o espírito da seita, de todas elas, maiores, menores, mais doidas, menos doidas, mas eles se tornam o absoluto de Deus no mundo. Quando você vê uma igreja dizendo, Deus pode até falar por aí, mas o lugar onde a palavra dele acontece é aqui, caia fora.
Aquela igreja que diz que Jesus é o Senhor, mas ele deu ao pastor a autoridade de dar cobertura, de tirar cobertura, de acolher ou de expulsar, pule fora disso, porque essa igreja se transformou em ídolo de si mesmo, em divindade eclesial, está pecando contra o Espírito de Cristo, está pecando contra o absoluto do Evangelho, em quem é de igreja, quem não é de igreja, quem conhece o nome de Jesus, quem não conhece, quem tem a informação do Evangelho ou não tem a informação do Evangelho, mas vive em amor, busca justiça, ama a verdade e tem prazer na retidão, faz parte desse corpo, está em Cristo, e todo bem que eles estejam fazendo no mundo deve ser estimulado. Tem crente que gostaria de acabar com o Greenpeace, porque não é de evangélicos. Eu quero que cada vez mais gente colabore com o Greenpeace, com os Médicos Sem Fronteiras, com a Cruz Vermelha, com organizações diversas, com o Exército da Salvação. Eu quero que todos os que façam o bem no mundo sejam ajudados, sejam eles cristãos ou não. Se aparecer uma organização islâmica, curando pessoas, atendendo doentes, dando soro caseiro para os desterrados, para os refugiados, dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, ajudando-os em condições desumanas. Quem quer que faça isso, que não me persiga. Está do meu lado, está trabalhando comigo. É um braço estendido que não precisa nem saber que eu existo. Está trabalhando do lado da causa que eu defendo. É o que Jesus está ensinando. Ele é o absoluto. A igreja é completamente relativa. E feliz é a igreja que não atrapalha a obra de Deus no mundo, que é feita com gente que anda na congregação e é feita por gente também que anda fora de todas as congregações, mas que expulsa o mal, que vence o mal e que resiste o mal. Em nome de Jesus, eu espero que vocês tenham me compreendido.